Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que me assistem pela TV Alerj e aqueles que me acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu não pretendo entrar no mérito do currículo de cada um dos candidatos. Até porque eu acho que a ação civil pública do Ministério Público Estadual em relação aos nomes indicados pelo governo já é mais do que necessário e suficiente para ter desta casa um olhar mais zeloso em relação a funções que são indicadas e, no caso de aprovadas, nomeadas para ocupar cargos em órgãos públicos de grande responsabilidade. Eu queria entrar, primeiro, me causa estranheza não ter a proposta encaminhada pela presidência, nobre deputado Geraldo Pudim, vi por atacado, poderia ter vindo pelo varejo, né? O nome de um indicado, o nome de outro, o nome do outro, o nome do outro. Mas é isso que está posto, está colocado, de qualquer maneira fica aqui a nossa manifestação. Nobre deputado, senhores deputados e senhoras deputadas, a GETRANSP é uma agência reguladora, é uma agência fiscalizadora. Uma agência, inclusive, que guarda independência em relação ao governo. É tanto que, apesar dos nomes serem indicados pelo governador, mas tem que ser aprovado, tem que passar por uma sabatina aqui, e depois tem que vir para plenário para aprovação ou não da matéria. E aí, como eu declarei no início, não vou entrar no mérito dos currículos de cada um, já que o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual já fez isso através de uma ação civil pública e que essa ação está à disposição de qualquer deputado ou deputada desta casa. Mas o método é muito equivocado. O método é incorreto. O método, nobre deputado Julianelli, é errado. Porque até agora não deu certo. Ora, se nós temos uma agência que tem como função primordial, essencial, fiscalizar, que tem como função primordial, essencial, regulamentar, as demandas que têm chegado aos gabinetes dos deputados e deputadas desta casa em relação aos serviços de transporte prestados no estado do Rio de Janeiro, as demandas são as piores possíveis, as mais questionáveis em relação ao serviço que é prestado ao usuário. Nós temos isso durante anos, não é de hoje. Há anos que os usuários do sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro, em todos os seus modais, se mostram totalmente insatisfeitos com o serviço que é prestado a ele como usuário, como usuária. Há um desrespeito, inclusive, à cidadania daquele que é morador do estado do Rio de Janeiro. A indicação vem pelo governador.
Mas o governador, de uma parcialidade e uma simetria que caracteriza a sua administração, manda para cá nomes indicados que nada mais, nada menos significa você indicar para compor a agência, a Getransport, pessoas que pertencem ao mesmo partido do governador. Esse é que está o equívoco, não deu certo. As indicações de caráter, toda indicação é de caráter político. Agora não pode toda indicação ser de caráter político partidário. E é isto que acontece. Quer dizer, indicações de caráter político partidário que não corresponde de forma alguma ao atendimento das expectativas de quem é usuário do sistema de transportes, e que no fundo termina por se constituir num verdadeiro gueto político partidário, no caso o MDB, já mudou até a sigla, é o MDB. Então nós temos esta casa que tem que se debruçar em cima de questões dessa importância para dar o seu voto com consciência, mas buscando respeitar aquilo que é exigido pela sociedade que está lá fora, principalmente os membros desta sociedade, usuários dos sistemas de transporte. É isto daí. Então, condenamos, a nossa bancada condena o método adotado de indicação político-partidária para ocupar funções importantes em órgãos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Não tem dado certo, até agora não é à toa que o Estado do Rio de Janeiro é exemplo de caos de uma administração pública. Então fica aqui realmente a nossa manifestação de discordância total e absoluta, porque o que está se fazendo é, mais uma vez, reforçando o gueto político-partidário. Ou seja, nós temos que ser contra esse processo de guetização de órgãos do governo responsáveis por uma administração do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de atender o interesse público. Não é isto o caso que está acontecendo atualmente. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer e, ao mesmo tempo, que faço um apelo para que os deputados e deputadas desta casa se debrucem em cima dessa matéria e procurem realmente ver alguma forma da gente reverter isto que está sendo colocado de forma totalmente irregular e, acima de tudo, não só irregular, acima de tudo, ilegítima.